você meu amigo que está aí no Face, o irmão, companheiro aí da labuta de todos os dias, que é Alex. Alex, irmão de vocês aí, conhecido aí, por estar trazendo uma palavra. E eu estou fazendo uma série aí sobre a verdade, né? Desde o começo, para explicar um pouquinho de como, de fato e de verdade, é o problema dos nossos irmãos mais velhos lá na faixa dos gases, tá? E o problema com jamais. Porque todo esse problema dos nossos irmãos mais velhos da terra prometida, o povo de Moisés, o povo que Moisés tirou do Egito, ele tem um início quando eles têm um encontro com Deus e faz um pacto. Já falei no vídeo 1, no vídeo 2, faz um pacto e uma aliança com Deus. E eu estou lendo os termos desse primeiro pacto, dessa primeira aliança. Eu trato isso como se eu uso o casamento, né? Como marido e mulher, que Deus usa para o povo. Deus usa o casamento, né? Como uma parábola, como uma metáfora daquilo que Deus está fazendo com o povo lá do Monte Sinai. E esse povo fez uma aliança, um pacto com o Senhor. Só que nós vamos ver que eles quebram como nação, ali no pé do Monte Sinai, eles vão quebrar a aliança com o seu noivo, com o seu marido, que é assim que Deus trata Israel, como uma noiva, como uma esposa, e Deus como um marido, para que eles pudessem entender e para a gente também entender essa dinâmica, como que Deus trata. Então, eu estou lendo os termos da aliança, eu já li no capítulo 20, começa dando uma prévia, né, que é os 10 mandamentos, um tratado ali com 10 mandamentos, né? Não vou entrar por o significado real de cada mandamento e não vou analisar isso agora porque a gente não vai ter tempo. A gente tem os 10 mandamentos, o justo tratamento dos escravos, casos de danos pessoais, proteção da propriedade, responsabilidades gerais. E agora a gente vai chegar no capítulo 23, no chamado à prática da justiça. Então o povo é chamado a praticar e viver na justiça. Porque lembrando que esse povo sai do Egito sem Deus, sem uma constituição, sem nenhuma norma e prática de regra. E Deus dá para eles no pé do Monte Sinai uma constituição que vai reger e vai determinar tudo na vida deles. Desde a religião até na vida civil e futuramente para eles o rei, que vai começar por rei Saul, depois Davi, Salomão, Jeroboão e assim sucessivamente. A palavra de Deus, ela é quem vai guiar e nortear e vai dizer como eles devem viver. No caso da nossa Constituição brasileira, ou Constituição americana, ou de alguns outros países, menos os países árabes, geralmente a política, o governo civil, é um governo civil, através de qualquer república aí que eles coloquem, né? Ou talvez pareça ser república, mas às vezes é ditadura, no caso dos socialistas e comunistas genocidas, né? Porque todo socialista e esquerdista, eles são genocidas, né? Porque eles praticam o genocídio na população o qual eles estão governando. É só olhar aí que esses países socialistas, né,
e comunistas, nazistas também, né? A gente vai ver que a prática deles é o extermínio. Nunca é o bem-estar da social. Nunca é o bem-estar social do povo qual eles governam, tá? É sempre levar à eliminação. Mas aqui no caso de Israel não. Aqui no caso de Israel é uma teocracia onde Deus é o rei, Deus se coloca como marido, como o suzerano, né? Aquele que é o rei soberano sobre o seu povo. E a sua lei e a sua vontade, ela é passada e transmitida ao seu povo pelo profeta, né? O profeta começando pelo profeta Moisés, e depois vai vir outros profetas, depois vai vir os juízes, um período de juízes, né? E depois vai vir o tempo dos reis, né? Começando por Saul. Então Deus manifesta a sua vontade em governar o seu povo através desses representantes, essa mediação que é feita, né? Até Saul, os melhores mediadores são profetas e são também juízes de cada cidade que eram determinados, e principalmente os sacerdotes, né? Sacerdotes e levitas tinham a responsabilidade de comunicar a lei de Deus ao povo, tá? E estabelecer juízes em cada cidade para que esses juízes pudessem dar em causas complicadas e difíceis, eles pudessem investigar e determinar o juízo sobre cada caso. E tudo isso tinha que como cabeça o Senhor. Então aqui nós vamos ver no livro de Êxodo 23, capítulo 23, um chamado à prática da justiça. Não espalhe boatos falsos, né? Fake news, né? As dita fake news. Já existia fake news, né? Boato falso é fake news. Não sei para quem inventar uma palavra nova para algo que sempre existiu, né? Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, olha só, processo legal, hein? Olha da onde surge todo o nosso campo jurídico da nossa Constituição. O negócio é velho, vem de lá de trás. E não se incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Tá vendo? A justiça, né? Porque pelo rico é fácil se inclinar. Agora eu quero ver pro pobre, né? Se alguém se inclina. Então, não se incline só porque ele é pobre. Só por aí já mata essa ideia, né? De que as pessoas são pobres, coitadinhas, e que por causa da condição social dela, não, a condição financeira dela, né? As leis sempre têm que favorecer o menos desfavorecido financeiramente. Não, isso aí não existe. A reta justiça de Deus não leva isso em consideração. Porque o que está em julgamento é o caráter da pessoa. É a sua prática de vida, como ela vive dentro da sociedade. Independente, aqui também poderia falar até do rico. E a palavra vai dizer a respeito do rico, né, que o juiz não pode ceder ao suborno. Ele não pode favorecer o rico, né, cometendo corrupção no seu juízo, vendendo, né, o seu julgamento a um rico. A palavra de Deus condena, tanto um como o outro. Então aqui por terra já cai essa prática de vitimismo do pobre, né, que é tanto colocado, né, por grupos dentro do judiciário, que por causa da pobreza, né, das pessoas, eles tendem a serem juízes injustos. É injustos, porque ele não está agindo na reta justiça. Se você deparar com o boi ou jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir
Se você vê, né, o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Tá vendo? Não negue a justiça. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Tá vendo? Deus nunca declara inocente aquele que é culpado. Tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é importante. Tá vendo? Deus jamais declara inocente aquele que é culpado, né? Só para fazer uma síntese rapidinho, jamais acuse alguém, né? Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. O caráter de Deus, o juízo de Deus é reto. Ele jamais declara inocente aquele que é culpado. Mas quando nós vamos lá para Isaías, e aí eu vou fazer uma... Eu vou sair um pouquinho do assunto, porque é muito interessante a gente ver isso, né? Vamos lá para Isaías 53, que eu vou mostrar para vocês algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como o amor de Deus, ele é tão profundo, tão tremendo, que mesmo na eternidade a gente ainda não vai compreender completamente o amor de Deus. A gente já está tendo uma compreensão, né? Boa. Mas como Deus de lá, ó, Deus nunca declara o inocente como culpado. Isaías 53. Vamos ler o capítulo 53. Aqui está falando a respeito do servo sofredor, Messias. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenra um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo e majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Pensamos que era isso. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente. Condenado, tá vendo? Ele foi condenado injustamente. Jesus foi condenado injustamente. Então houve um juiz, né? E que esse juiz condenou Jesus injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, né? Ele não tinha descendentes. Jesus não se casou e não teve filho. De sua vida ser cortado no meio do caminho, quer dizer, 30 anos no meio do caminho, no meio de uma idade, né? Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
não havia cometido nenhuma injustiça. Jesus não cometeu nenhuma injustiça. E jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um rico, homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vê, né, tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então veja bem, em contraste com o que o Senhor diz aqui na sua lei, jamais condena à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Mas a gente acabou de ler em Isaías que o próprio Deus condenou seu próprio filho inocente. Deus condenou, entregou seu próprio filho à morte, a um julgamento injusto aqui na terra, pela mão dos homens, e praticaram injustiça. E lá diz que foi o próprio Deus Deus pode, se ele aqui declara, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. E o pior, por causa da ferida do seu povo, por causa do que o povo de Israel era, Deus o entregou, né, a um juízo injusto por causa do povo pecador. Então a situação é muito pior. Jesus, o justo, o inocente, o íntegro, foi considerado culpado. No lugar dos culpados, não é no lugar do inocente. Não é que ele foi entregue no lugar de gente inocente. Não. Ele foi entregue no lugar dos culpados. Então, para o homem, para qualquer culpa do homem aqui na terra, Jesus Cristo foi morto para que, através do sangue dele e da vida dele, aqueles que crêem, como diz Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus, no seu coração credes, será salvo. Então, se você crê que Jesus, inocente, tomou sobre si a sua culpa, você é salvo e você tem a garantia. Não aceite subornos, aqui no caso do juízo. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. Então, quer dizer, no juízo, algo que está patente e visto, né, pode ficar impune, porque todos estão vendo. O maior problema é isso, é que diante de todos está patente, está o pecado, a corrupção, né, que a gente tem muitos, tem, né, esses governos injustos aí, né, que roubou, fez tudo, né, o cabo foi até condenado, passou lá 1 ano no Chilindró, e aí a justiça, né, por causa do suborno, né, por causa de algum suborno, todo mundo vendo, mas por causa do suborno, simplesmente passou, né? Até tiraram o cara lá para ser o comandante, né? Então imagine como é uma nação qual é governada por um camarada de uma capacidade dessa. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não, o suborno faz até o justo, aquele que
age com justiça, quando é subornado, ele distorce a verdade, né? Distorcendo, né? O mais interessante é que isso não acontece no Brasil, né? Não acontece de jeito nenhum, né? Nas nossas cortes superiores não acontece, né? Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Tá vendo como que a lei de Deus é boa e perfeita? A lei de Deus é maravilhosa. O problema é que o homem é pecador e a lei não tinha por finalidade, né, mudar o coração do homem, fazer o homem nascer de novo. Por isso veio Jesus. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixe que ela se renove e descanse sem cultivar, sem cultivo. Permita que os pobres do povo colham o que crescem espontaneamente durante esse ano. Deixe o resto para servir de alimentos aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais. Quer dizer, 6 dias para trabalhar para si mesmo. 6 é número de homem. Tá? Não é à toa que ele aparece no Apocalipse como 666, né? Repete 3 vezes, né? Assim como Deus é santo 3 vezes, santo, 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 né? O número de homem que é 6 dias, né? Trabalhará para si mesmo. A besta, né? Vai colocar o 666, né? Por quê? Porque é número de homem, é um governo humano, né? Que vai distorcer toda a verdade de Deus. Você tem 6 semanas para... Vocês têm 6 dias. As suas tarefas, né? Trabalhar. Mas não deve trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e os estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Preste muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoque o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles. Tá vendo? Não é nem para mencionar o nome dessas criaturas. Agora vamos 3 festas anuais. A cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. O pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Nem já tinha dito lá, essa festa aqui, ela é regulada lá quando o povo sai do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos. Lá está a regulamentação de como fazer esses elementos para comer. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mão vazia. Olha só, ninguém deve se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Tá? O que isso significa é que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, hoje Deus não requer mais essas observações de festas, dízimos de oferta, nada disso. De oblações, né, ou de sacrifício, para que o homem não apareça diante de Deus de mão vazia. Sempre tenha algo a estar levando como oferta e holocausto. Só que hoje nós nos apresentamos diante de Deus não através de nós mesmos e não de mão vazia, mas temos o sangue de Cristo sobre nós, que foi ofertado a Deus, e quando cremos em Cristo Jesus, o sangue dele nos cobre e nós vamos diante de Deus com o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, assim como o sangue dos bodes e ovelhas que representavam Cristo, que era um cheque que era assinado pelo povo de Israel a ser debitado na morte da cruz de Cristo, nós nos comparecemos com Cristo e seu sangue por nós. Então nós não comparecemos de mão vazia, nunca, jamais. Celebre também a festa da colheita, quando metrarão os primeiros frutos das suas colheitas.
Por fim, celebrem a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Tá? O Senhor aqui é Yahvé, tá? Com letra maiúscula. Não ofereçam sangue de seus sacrifícios com pão que contenha fermento. E não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. A gordura dos sacrifícios, tá? Não ofereçam o sangue de meu sacrifício com pão que contém fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura, já li. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos, né? As primícias, né? As dízimas, né? Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe, da mãe dele. Olha que interessante, né? Olha como é que Deus é. Até os... Olha para você... Olha para a gente ver, né? Até nos animais Deus age com justiça. Promessa da presença do Senhor. Aqui vai começar uma parte muito importante. Porque essa promessa da presença do Senhor, isso significa comunhão íntima. Então Deus está determinando qual é a forma, qual é a maneira que Ele determina que Ele vai estar com o povo e que o povo deve aceitar e concordar com esses mandamentos e essa forma. É dessa maneira, não é da maneira do povo, não é da maneira das pessoas. Até hoje não é da nossa maneira. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Preste muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Tá vendo? Aqui também é uma promessa. Alguns dizem, né, falam que essa parte aqui, né, está falando, vejo que verei um anjo à sua frente. Né? É que há uma dupla interpretação, né? Algumas traduções colocam o anjo com letra maiúscula, né? Ou deve ser outro anjo em outro... Vamos ver, né? Vamos esperar para ver. Preste muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebele contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as suas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, fariseus, cananeus, heveus, jebuseus. Eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Olha que palavra maravilhosa de Deus para o seu povo. Tudo isso aqui faz parte do contrato, tá? Lembre-se que eu estou lendo e estou explicando para vocês que isso aqui é a aliança, é a primeira aliança que Deus fez no pé do Monte Horebe, assim que eles chegam lá. Só que vamos entender que eles vão quebrar essa aliança e vai haver uma mudança no termo dessa aliança para a segunda parte. Essa aliança vai ser quebrada, Deus vai restaurar ela, mas vai haver algumas mudanças. E Deus não vai mais tratar como ele estava tendo a intenção de tratar eles aqui. Aqui é um plano, tá? Quando houver a quebra da aliança, aí Deus vai mudar. Tá? Mas vai continuar com a aliança, mas não nessa mesma intenção.
Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadiram. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugir. Sim, enviarei terror diante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas. Mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Outra coisa é que Israel nunca chegou até o rio Eufrates. Que para passar e tomar posse até o rio Eufrates, ele teria que subir pelo Líbano e pela Síria e chegar até lá em cima no topo do rio Eufrates. Eles nunca tiveram essa terra por completamente por causa do seu pecado e sua rebeldia. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os faria pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Tá vendo? Idolatria, adorar qualquer tipo de aparência, qualquer tipo de imagem. Não importa do que seja, não importa de qual santo seja, não devemos adorar e nem prestar culto a essas imagens. Tá? Então vamos parar aqui no capítulo 24. Lembrando que a gente está lendo na versão NVT, uma versão NVT 21, a versão da Bíblia transformadora. Tá? E a gente está vendo aí, e eu estou trazendo aí a ideia de que o povo, a culpa e o motivo para o povo estar lá na faixa do Gaza ainda lutando contra o jamais é por causa da quebra da aliança. E na próxima leitura a gente vai estar acompanhando. Que é o capítulo 24, Israel aceita a aliança do Senhor. Então Deus deu o termo da aliança e todos os seus artigos, vamos dizer assim, e o povo agora vai aceitar. E vamos ver no que vai dar. Tá? Então vamos parar por aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que você tenha um encontro real com Cristo. Porque Deus é o Deus perfeito, o Deus que cria todas as coisas. E deu a sua lei. Paulo fala, a lei é perfeita e boa. O problema está no homem. O homem é o problema. Para isso Cristo veio, para resolver esse problema com o homem. Primeiramente com o seu povo Israel. Se você ficou aí até agora, muito obrigado por vocês terem ficado. Dá o seu joinha, faça um comentário para ver se você concorda. Se você já ouviu essa leitura dinâmica, esse tipo de exposição bíblica, né, e essa forma de explicar para você, deixe um comentário aí embaixo. Se você concorda comigo ou não, se você discorda, se você tem uma opinião, se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você quer que seu irmão da igreja ou alguém, ou um parente seu, ouça essa leitura dinâmica que eu estou fazendo com essa explicação, capítulo por capítulo aqui, lendo e conversando, explicando para os amados irmãos, compartilhe o link desse meu vídeo aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Insta, no próprio YouTube, no Telegram, no WhatsApp. Manda para alguém, fala, ó, entenda essa parte aí da lei de Israel, qual a gente quer entender, mas por causa da dinâmica do culto e do pouco tempo que o pastor tem na igreja, às vezes não há tempo, né? E às vezes a nossa própria limitação, às vezes o pastor está ensinando, falando, mas a gente está distraído com qualquer outra coisa e não presta bem atenção. Por isso que é muito importante você ir para um culto e prestar, ou para o culto, ou para a escola bíblica dominical, e prestar muita atenção no que o irmão está ensinando lá na frente. Preste bem atenção, né? Pega aquela palavra, leva para casa, guarde, leia, releia, releia de novo. Tá bom? Então, se você gostou, compartilha aí, deixe seu joinha, né? Coloca um comentário aí se você concorda ou não. E se inscreva no meu canal, né? Me ajude aí, se inscreva no canal, que você se inscrevendo, o YouTube vai entender que existe uma relevância, né? Que esse conteúdo é bom e ele vai recomendar, né? E que o Senhor Jesus
trabalhe em nossos corações e que essa palavra seja propagada em nome do Senhor Jesus por esse veículo aqui de comunicação que é o YouTube. Em nome de Jesus, que a palavra seja proclamada, anunciada aos quatro ventos dessa terra, em todo o local, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por ter ficado aí até agora. Deixe seu joinha, se inscreva no canal.